Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente, em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 11 de janeiro de 2025. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso Devocional de oração com a leitura de 2 Reis. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo 2 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 41. Que Deus nos abençoe. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel, em Samaria, 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Contudo, não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões, num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Rabor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira, e serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinham dito: não fareis estas coisas. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura serviço como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e as suas filhas, como sacrifício, deram-se à prática das adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel,
e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Servaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Síria, a gente que transportasses e fizesses habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio deles, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxesses, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como devia temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Acima, e os aveus fizeram Ribás e Tartaque, e os serfavitas queimavam seus filhos a Adromaleque e a Anamaleque, deuses de Serfaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito, com grande poder e com braço estendido. A ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifício. Os estatutos e os juízos, a lei e os mandamentos que ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fizer convosco, não vos esquecerei, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não deram ouvidos a isso. Antes, procederam segundo o seu antigo costume. Assim, estas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fizeram também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Amanhã daremos continuidade na leitura de 2 Reis. Oremos. Jesus Cristo, de misericórdia e bondade, queremos te agradecer pelo dia, agradecer por tua bondade, pelo teu amor para conosco, pelo seu cuidado, por tudo que o Senhor tem nos dado. Queremos, Senhor Jesus, pedir perdão pelos nossos erros, nossos pecados, por nossa idolatria, por nosso desviar da tua presença, por criarmos, Senhor Jesus, ídolos e estarmos adorando as deuses desconhecidos. Esteja, Senhor, com cada um de nós, esteja com as nossas famílias, com os nossos lares,
Tira de nós, Senhor, toda inquietação, toda dúvida, toda incerteza e tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Esteja, Santo Deus, visitando as nossas famílias, os nossos lares, sustentando, guardando e livrando de todo o mal. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame a cura sobre aqueles que necessitam. Restaura, Pai Santo, sua saúde física, emocional, espiritual, intelectual, financeira, que cada um sinta, Senhor Jesus, a restauração vinda dos altos céus. Pedimos, Santo Deus, que o Senhor visite as nossas crianças. Temos, Pai Santo, várias crianças sofrendo, várias crianças sendo, Senhor Jesus, abusadas e também, Senhor Jesus, ainda temos muitas crianças sendo oferecidas em sacrifício a ídolos, a deuses desconhecidos. Que o Senhor livre essas crianças, que o Senhor livre esses lares de tal prática abominável ao Senhor. Que o Senhor restaure, Senhor Jesus, a certeza e a salvação plena dessas pessoas em Cristo Jesus. Que elas possam aceitar-te como Senhor e Salvador de suas vidas. Que elas possam entender que o Senhor aboliu a prática de sacrifício de seus filhos a deuses desconhecidos. Pedimos também que o Senhor visite, Senhor, todo aquele que tem participado desse devocional, que a tua graça, bondade e misericórdia os alcance, que eles continuem sendo sustentados, amparados pelo Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por nos permitir entrar em tua presença e falar com o Senhor. Aceita a nossa oração, a nossa intercessão. Tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos. No nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amados, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixe os seus comentários, aperte os sininhos para as notificações e deixe o seu like, assim você estará fortalecendo o nosso canal. Que Deus os abençoe.